Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maravilhoso Deus forte, o conselheiro, o príncipe da paz. Que Ele te abençoe e te guarde, que você tenha um dia na presença dEle e que a bondade dEle te cubra de toda graça. Mais um dia de esperança, de alegria, de renovo, mais um dia para nós superarmos nossas limitações e obstáculos, mais um dia para sonharmos, para projetarmos, para caminharmos. Se não pudermos correr, caminhar. Se não puder caminhar, não se aplaque, não se abata, arraste, já que nós não podemos voar. O Martin Luther King, um dos pastores dos Estados Unidos, que lutou pela liberdade dos direitos das pessoas de cor, ele disse essa frase: se esforce, lute o quanto você puder, mesmo que você esteja doente, mesmo que você esteja com problema, mesmo que você esteja com dificuldades, quem sabe até cheio de motivos para não ter nenhuma expectativa, nem esperança. Tenha boas expectativas, tenha esperança e creia que o Senhor tem todo o poder para te ajudar. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da palavra. Hoje nós vamos falar sobre entrega e vamos falar no capítulo 22 de Gênesis, onde a Bíblia fala sobre Abraão e Isaque, que nos diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Observem o versículo 3: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Este é um dos textos áureos da Bíblia no que diz respeito à entrega e também no que diz respeito à tipologia cristã, bem voltada mesmo para a pessoa de Cristo, porque Isaque é, na tipologia, um tipo de Cristo, seria oferecido por nós. E Abraão é ou foi considerado o amigo de Deus, o homem da fé, o amigo de Deus, durante todo o tempo em que Deus proporcionou desafios para Abraão. Ele cumpriu esses desafios e se empenhou para cumprir a vontade de Deus, fazendo da sua fraqueza força e esforçando para agradar aquele que tudo pode. Abraão já era um homem velho. Como sabemos, em Abraão é bendito todas as nações da terra, através de Isaque, da descendência que para em Cristo Jesus, que as nações seriam abençoadas nele. E Abraão recebeu uma promessa de Deus, que a descendência dele seria como as estrelas e que Deus o abençoaria. Ele não teve filho até a sua idade, já bem mais velho, e em algum momento da vida ele tentou dar uma mãozinha para Deus, porque Deus havia prometido ele, e a promessa de Deus para Abraão demorou
cerca de 25 anos, aquilo que Deus havia prometido. E ele, então, teve um filho fora do casamento. Naquela época não era considerado um adultério, havia leis da época que legalizavam o filho da serva como se fosse um filho legítimo da sua senhora. No caso, Agar teve um filho, poderia ser considerado filho legítimo de Sara. No entanto, Deus havia feito uma promessa a Abraão, e no tempo de Deus, o Senhor cumpriu esta promessa. Isaac veio a crescer. Abraão despediu Agar, a egípcia, juntamente com seu filho, e de Ismael, filho de Agar, descenderam os árabes, e de Isaac vem, de Abraão, Isaac vem a descendência dos judeus. Quando Isaac já estava maior, já um rapazinho, um adolescente, Deus um dia aparece a Abraão e pede a ele o seu filho. E o Senhor faz menção dizendo para ele assim: o seu único filho. Quando Deus se apresentou a Abraão, e o interessante é que Deus falava com Abraão, que é importante isso. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, alguma versão diz, colocou Deus a Abraão à prova. E Abraão respondeu: eis-me aqui. A disposição de Abraão para com Deus era muito grande. Ele era um homem que se empenhava para agradar o Senhor da sua melhor forma, da sua melhor maneira. Ele, em tempo algum, questionou a decisão de Deus, daquilo que Deus estava pedindo ele. Ele sempre procurou obedecer à vontade de Deus quando o Senhor pedia a ele alguma coisa. Só que o que Deus está pedindo a Abraão agora é algo muito profundo, é algo de muito valor, é o bem mais precioso, se é que podemos assim dizer, que Abraão tem, que Abraão teve, que Abraão recebeu já na sua velhice. E Deus diz para ele assim, quando ele diz: eis-me aqui, o Senhor diz para ele assim: toma agora o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei, ou que eu te direi. Abraão sabia o que era holocausto. Ele sabia que ele teria que sacrificar o cordeiro ou o seu filho, e que ele também teria que colocá-lo sobre a lenha, sobre o altar, para que o fogo de Deus viesse consumi-lo. Abraão não questiona a voz de Deus, ele não ignora Deus, ele não reclama de Deus. Ao contrário disso, ele se levantou e arrumou o jumento, organizou os animais. Na madrugada, imagino que com o coração, mesmo em algum momento entristecido por causa do pedido de Deus, olhando para aquele filho da esperança, o filho da sua velhice, mas a expectativa e a fé que ele tinha em Deus era tamanha, que ele não desobedeceu a Deus. Ele tomou consigo o jumento, tomou consigo 2 de seus moços, seus servos, tomou consigo Isaque, seu filho, colocou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ele não tentou fugir de Deus, ele não foi para o outro lugar que Deus não queria para fugir da vontade de Deus. É interessante observar aqui que
nós queremos muito que Deus cumpra a vontade dele na nossa vida, mas muitas vezes nós fugimos da vontade de Deus, nós fugimos da renúncia, nós deixamos de entregar a Deus aquilo que nós precisamos entregar ou precisávamos entregar, e por causa disso muitas vezes Deus não pode concretizar nas nossas vidas aquilo que Ele quer para nós. Abraão foi exatamente onde Deus estava mandando que ele fosse. Viajou 3 dias para chegar ao local, provavelmente chorando em alguns momentos, sendo forte como sacerdote de Deus, mas quem estava pedindo era Deus. Quando eu vejo algumas pessoas questionarem a Deus, às vezes, por causa de entregar alguma coisa que está na palavra, ainda há muitas confusões em igrejas por causa de dízimos. Muita gente discorda, muita gente se omite, muita gente deixa de contribuir. Isso não está ligado somente à igreja evangélica, porque a igreja católica tem ensinado sobre isso, porque é do Senhor. E às vezes a pessoa retém uma parte pequena e deixa de ter bênçãos maiores. Abraão podia ter questionado Deus: não te entrego, eu não vou te entregar, é meu filho, eu não vou matar meu filho, eu não vou te oferecer meu filho. Mas olha o que a palavra diz em Hebreus: pela fé, capítulo 11, versículo 17, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para ter dos mortos ressuscitar. Que Deus é esse? Que fé é essa desse homem? Que exemplo de fé esse Abraão nos dá? Que exemplo de fé Abraão deixa para nós, de que mesmo se ele oferecesse o seu filho, mesmo se ele sacrificasse o seu filho, Deus lhe daria de volta, Deus ressuscitaria o seu filho. Quando chegou lá próximo, depois de avistar o local, terceiro dia, quando Abraão levantou os olhos, imagino que em alguns momentos ele andou cabisbaixo, preocupado, pensando, mas essa era a fé dele. E Abraão disse para os seus moços assim: ó, fica aqui, e eu e o moço, que é o moço Isaque, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ele tinha uma certeza, mesmo que ele oferecesse o seu filho, Deus ressuscitaria. Isso aqui não é uma loucura, o homem tinha comunhão com Deus. Abraão tomou a lenha do holocausto, pôs sobre Isaque, o cordeiro. Jesus carregou a cruz pelos nossos pecados. Isaque, na tipologia, está aqui carregando. Ele tomou o fogo, tomou o cutelo, que era de fazer o holocausto, na mão, e ambos juntos. Aquele dia, provável que Abraão não cantou muito, mas ciente da reverência que ele deveria ter com Deus, a Isaque pergunta a Abraão, seu pai, e diz: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão, sabiamente cheio de Deus, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali Abraão um altar,
e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendam as mãos sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho único. E Abraão olhou, e lá na frente estava, quando ele levantou os seus olhos, um carneiro, aliás, detrás dele, travado pelas suas pontas ou chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, e chamou Abraão aquele lugar: o Senhor proverá. O que Deus tem pedido a você que você não tem dado? O que o Senhor tem te exigido, pedido, colocado, e você não tem o dado? Quero te convidar a refletir sobre isso. Deus não vai te pedir algo impossível. Deus não vai te pedir algo que você não possa fazer. E tudo que Deus te pede, Ele te capacita a agir e a fazer. Quantas vezes Deus requer de nós para andarmos na presença dEle? Foi o que Ele requereu de Abraão: Abraão ser perfeito e ande na minha presença. Ele cumpre a promessa e agora Ele pede o filho. Abraão não nega a Deus. O que é que você tem negado a Deus na sua vida? O que é que você tem deixado de oferecer a Deus na sua vida? Se entregue. Deus proverá. Foi isso que Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá todas as coisas. Entregue sua vida a Deus. Entregue sua família a Deus. Entregue seus filhos a Deus, seu marido a Deus, sua esposa a Deus. Entregue tudo a Deus. Ele é poderoso para solucionar todas as coisas e para resolver tudo. Que falta entregar? O jovem rico, depois de toda a conversa com Jesus, Jesus falou assim: vai lá e vende seus bens. Aquele jovem não conseguiu entregar a sua riqueza, não conseguiu entregar seus bens. O coração dele estava preso. No que o seu coração está preso? Se abra para a palavra, se abra para Deus, se abra para a vontade de Deus, porque Deus proverá. Outra coisa, dependente das suas necessidades, onde quer que você esteja, Deus proverá. Deus proverá na sua vida, Deus proverá na sua casa, Deus proverá, o Senhor proverá. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa esta casa, esta vida, esta família, esta pessoa. Que a resistência, a entrega, ó Deus, ao Senhor seja quebrada, e que ela se entrega, que essas pessoas desçam à casa do oleiro e sejam moldadas, Senhor, e que recebam do Senhor a graça e a comunhão, ó Deus, e que elas vivam para te agradar. Abençoa de forma poderosa, meu Deus, e que haja entrega, e que haja quebrantamento neste dia, e que a vontade do Senhor se cumpra em cada uma dessas pessoas. Que o chamado do Senhor, ó Deus, se evolua na vida desta pessoa, ó Deus, que tanto prende, que não se entrega, que está preso, ó Deus, a algumas coisas. Que haja renúncia, e que em nome de Jesus a bênção do Senhor alcance a todos. Obrigado, meu Deus, por tudo, e obrigado por essas vidas que oram conosco, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um ótimo dia,
na presença de Deus.